Bem-vindos à terceira aula desse pequeno curso sobre Segunda Guerra Mundial. Hoje eu pretendo dar continuidade à aula anterior e trabalhar o período da ascensão do Hitler em 33, né, depois como Führer em 34, até 1939, quando de fato a Segunda Guerra começa. O estopim da Primeira Guerra vai ser a invasão da Polônia em 39 e hoje a gente vai abordar esses 6 anos e esse intermediário aí entre a ascensão do Hitler até começar a Segunda Guerra Mundial. Na aula passada, nós vimos que o Hitler, ele ascende ao poder de uma forma legal, suplantado aí, tendo como base o artigo 48 da Constituição de Weimar, e posteriormente ele vai formar uma coalizão, ele cede um pouco e forma uma coalizão com aquele partido do centro católico e com o Partido Popular do povo alemão para conseguir ter a maioria no parlamento e se manter no poder. Depois de 33, tem a lei habilitante lá, o incêndio no parlamento alemão, que eu comentei na aula passada, são fatores essenciais para a ascensão de Hitler. Então hoje a gente vai começar a trabalhar a partir da morte do presidente Hindenburg, quando o Hitler, está na chancelaria, quando ele é o chanceler, ele é o chefe do executivo, e o Hindenburg morre, e ainda está em vigência aquele dispositivo lá do artigo 48, que dá os plenos poderes, praticamente, é uma lei habilitante, né? A tradução dela ficou como lei habilitante. E antes de começar, eu queria recomendar um livro de um economista muito conhecido por uma obra chamada Teoria Geral do Juro da Moeda, que é o Keynes, que vai ter um destaque muito grande na economia dos anos 30, e ele vai ser contra aquele laissez-faire do Adam Smith, aquela mão invisível da economia que regularia naturalmente todas as relações, e ele vai falar que há necessidade do intervencionismo estatal na economia. Essa obra é famosa por isso, porém, em 1919, o Keynes escreveu uma obra chamada As Consequências Econômicas da Paz. Essa obra é menos conhecida, mas é muito boa. Ao longo do livro, ele vai, através de dados econômicos, estatísticas, ele explica, e ele lendo, né, o Tratado de Versalhes, que eu já comentei também, ele vai falar que vai ter uma Segunda Guerra, e que provavelmente vai ser a Alemanha que vai dar início a essa guerra, em virtude de fatores econômicos. E o livro é de 1919, quer dizer, ele fez essa previsão aí, e de uma forma fenomenal. O trabalho dele, mas essa obra de 36 aí, da teoria geral, né, do Keynes, ela é muito mais conhecida, mas esse trabalho de 19 não é um livro muito grande, acho que tem 200 páginas ou até menos, e vale muito a pena ler. Então vamos lá, Hitler está na chancelaria, ele em janeiro de 33, em fevereiro tem um incêndio no parlamento, em março vem aquela lei habilitante que vai dar plenos poderes para o executivo, aquela supressão do legislativo e do judiciário em prol de um executivo mais forte, baseado no artigo 48 da Constituição de Weimar, justamente que previa lá, tinha um dispositivo que falava que em caso de conflito, guerra civil, situações que pudessem desestabilizar o poder, esse executivo ia ficar mais forte. E quem era o executivo? O Hitler. Portanto, quem ficou mais forte foi ele. E o partido nazista, evidentemente. Até aí, ele está na chancelaria, ele é o chanceler, mas ainda existe, mesmo que simbolicamente, ainda existe a figura do presidente por trás, que era o Hindenburg, que apesar de odiar o Hitler, teve que aceitar, em virtude também daquela coalizão que ele formou com o Partido do Centro Católico, o Partido Popular do Povo Alemão. E o Hindenburg, em 34, ele já estava muito velho, ele morreu. E quando ele morre, ainda está em vigência esse dispositivo do artigo 48, e o Hitler está com os plenos poderes. A primeira medida, vou dizer que é a primeira, mas uma medida
de relevância muito grande é um episódio que ficou conhecido como A Noite das Facas Longas, em 1934, mais especificamente 3 dias, no final de junho até 1º de julho. Começa aí 28 de junho, mais ou menos, e vai até 1º de julho. Que foi o assassinato de inúmeros líderes da cúpula da SA. A SA, do alemão, é uma abreviação de Sturmabteilung, que seria a tradução comum disso é tropa de assalto, mas alguns traduzem como seção de tempestade, departamento de tempestade. Bom, a ideia inicial da SA, ela surge junto com o Partido Nazista no início dos anos 20, coisa que era muito comum na época. Quando você estava formando um partido, você formava uma guarda pessoal, porque, como eu já comentei aqui num outro vídeo, inúmeros partidos surgiram no momento pós-Primeira Guerra Mundial e o Partido Nazista era mais um desses muitos que surgiram, nem mais nem menos importante, aí em 1920. Quando começa a tomar uma certa desenvoltura, uma certa envergadura, uma relevância política maior, esses partidos eles precisam ter essa pequena guarda. Essa guarda era armada e posteriormente vira quase um exército paramilitar. Eu falo exército paramilitar porque o Tratado de Versalhes reduz o exército alemão a 100 mil homens. Acho que vocês devem lembrar disso do outro vídeo. Qualquer excedente desses 100 mil é paramilitar, não é o exército em si, é outra figura. Então, a SA ela surge junto aí com o Partido Nazista no início dos anos 20, com uma função protetiva, uma função de assegurar uma proteção para os membros do partido, principalmente porque nas ruas existiam situações de conflito. Isso vai se agravar muito nos anos 30, no início dos anos 30, você tem o Partido Comunista com seu respectivo exército paramilitar nas ruas e dando tiro. A situação estava de guerra civil. Esse é um dos motivos que o Hitler vai ter a possibilidade para usar aquele artigo 48 também. Essa guerra civil vai se desdobrando e os partidos tinham essa necessidade de ter esse pequeno exército, esse pequeno grupo. Esse exército foi crescendo, crescendo, crescendo. O número que você precisa saber, 3 milhões. Em 1934, a SA contava com 3 milhões de membros. E o líder da SA era um sujeito meio gordinho, e eles tinham o uniforme da SA, era marrom, eles eram conhecidos como camisas marrons também. E o nome do líder é Ernst Röhm. E o Röhm, ele era um homossexual, e isso não era muito bem visto dentro do Partido Nazista. Talvez não, foi um dos fatores que contribuíram para a Noite das Facas Longas, para esse assassinato de inúmeros líderes da SA. E além disso, em virtude desse contingente, aí 3 milhões dentro da SA, estava rolando um boato dentro da SA, no alto escalão, de que a revolução não poderia parar, de que o Hitler ele ficou com medo dessa SA de 3 milhões de homens que eram fiéis a ele mesmo, eram fiéis ao Hitler, mas quem estava trabalhando na SA e dava mais atenção para as SA era o Röhm. Então, o Hitler ele fica com um certo receio dessa tomada de poder, aliado ao fato de que o Röhm era homossexual, e a SA também estava praticando, ela tinha uma liberdade muito grande, que teoricamente não deveria ter. Na visão do Hitler, as SA teriam que obedecer a ele, e não ao Röhm. E o líder da SA, o Röhm, ele queria uma guerra na rua. Eles ficavam indo atrás
de luta, ficavam matando gente, e isso não chegava muitas vezes à cúpula do partido nazista, ia ficar sabendo depois. E o Hitler não era muito a favor dessa autonomia da SA em relação ao partido. A coisa começa a ficar muito séria, surgem mais boatos de que a SA vai tomar o poder. Enfim, toma-se uma decisão, eles matam todo mundo. É um governo que estava lastreado pelo exército, né, e pelas forças do partido nazista, porque depois dessa criação da SA, a SA começa a crescer nos anos 20. E surge uma necessidade também de uma guarda pessoal para o Hitler. A figura do Hitler em 1924, 25, quando ele sai da prisão, a figura pessoal dele está muito forte e ele vai precisar de uma proteção. Então, simultaneamente, entre 1925 e 26 até 1934, existem dois pequenos exércitos paramilitares que vão trabalhar para o partido nazista. O primeiro deles é a SA, que eu já comentei. O segundo deles é a SS. A SS, o líder da SS chamava-se Heinrich Himmler. O Himmler era o líder dessa tropa pessoal, que inicialmente começa só com a guarda para o Adolf Hitler, e posteriormente a SS também vai se tornando, tendo um vulto, tendo uma participação muito maior, tanto dentro do partido, de proteção do partido, e como a gente vai ver nas próximas aulas, a SS vai chegar a ter 38 divisões de homens, vai se tornar um exército paramilitar muito forte, vai atuar ao longo da Segunda Guerra, atuar não só na guerra também, assim como alguns massacres foram atribuídos à SS, a gente vai ver isso melhor depois. A divisão da SS que tomava conta dos campos de concentração, a Totenkopf, ou os cabeças da morte, ficou conhecida por um certo sadismo, tem inúmeras histórias. Mas para entender melhor esse período, então, a Noite das Facas Longas é o fim da SA. Eles não queriam mais a SA por esses motivos que eu já falei, e começa-se a dar mais valor à SS, até porque o Himmler tinha uma relação ainda melhor com o Hitler. E tem um detalhe nessa história muito interessante. O Röhm, que conhecia muito bem o Hitler, era o único homem, não sei se da Alemanha, né, mas do partido nazista, que se comunicava frequentemente com o Hitler, que não se referia a ele como Führer, se referia a ele como Du, que é, tipo, ao invés de você falar o senhor está bem, você fala, e aí, está bem? E era o único, assim. E o Hitler não gostava muito disso também. A SA, então, em 34, ela vai acabar, ela vai perder muita força, e os homens da SA, alguns ainda vão ser transferidos para a SS. A SS, inicialmente, ela começa com o recrutamento para você fazer parte da SS, era muito restrito. Você não podia... Existia uma espécie de... Você tinha que ter a pele clara, você tinha que ter o olho não sei de que jeito, o nariz, você tinha que se adequar aos padrões que o Himmler queria. O Himmler era um pouco fanático com essas coisas. E ele, entre outras ordens, dentro da SS, a SS vai tentar buscar vai para o Tibete, vai fazer... Tem muitas expedições que a SS fez. E para você entrar na SS, um dos requisitos era a comprovação de que a sua família era puramente de sangue alemão. Então você tinha que comprovar que a geração, até o seu avô, bisavô, etc., tinha nascido na Alemanha. Então eu estou querendo mostrar que a SS ela começa bem restrita. Depois eles vão relaxar um pouco em relação a isso, porque não ia dar para continuar recrutando tanto soldado. Em virtude da guerra precisavam de soldado, eles vão relaxar, eles fazem só uma divisão que vai ser mais restrita, que era a Liebstandarte, que era a primeira divisão da SS, posteriormente guarda pessoal do Hitler, que aí continuou até o final da guerra. Tá? Então a Noite das Facas Longas foi esse episódio. O Partido Nazista ele vai atacar os líderes da SA para acabar com esses boatos de que a SA poderiam tomar o poder, para acabar com essa autonomia que estava muito grande, enquanto a SS estava obedecendo, a SA estava saindo na rua, matando gente, sem as ordens do Hitler.
às vezes sem o próprio conhecimento do Hitler. E aí vai ter esse episódio da Noite das Facas Longas, em final de junho, início de julho de 1934. Hitler no poder após a Noite das Facas Longas, nós vamos falar do ano seguinte, 1935. Esse ano tem alguns fatos interessantes. Dois fatores, duas decisões que o Hitler toma vão de encontro ao Tratado de Versalhes, assinado pelos alemães que o Hitler chamava de criminosos de novembro, né, que deram uma punhalada nas costas da Alemanha e tal. Essas duas decisões, a primeira delas é a militarização de uma região chamada Renânia. A militarização da Renânia, a Renânia era uma região que não poderia ser militarizada por uma questão de proteção para a França. Então, no Tratado de Versalhes, tá lá, o Hitler, em 35, ele vai falar, olha, um abraço, meus amigos, eu vou botar o exército aqui. E ele, de fato, ele coloca o exército lá e não fazem absolutamente nada. A outra medida que o Hitler toma, que também vai totalmente contra aqueles artigos do Tratado de Versalhes, Hitler cria uma força aérea, e não é uma força aérea qualquer, é uma força aérea grande, chamada Luftwaffe, seria o exército do ar em alemão, as forças aéreas. A Luftwaffe ela vai ser criada em 1935, oficialmente, né? Não é que em um ano ele produziu centenas de aviões e já estavam produzindo, mas ela vai ser oficialmente criada em 1935. Curiosamente, no mesmo dia que a Luftwaffe foi criada, a Inglaterra, um inglês chamado Robert James Watt, ele inventou um aparelhinho chamado radar. Hoje em dia todo mundo conhece o radar. Não só o radar que dá porcaria da multa quando você passa a 62 km por hora na via que era 60 km por hora, mas também aquele radar que tem no avião para identificar onde estão os outros aviões, para evitar a colisão. Hoje, uma das principais funções do radar é essa. Na época, o objetivo da criação do radar, veja, foi na Inglaterra, no sul da Inglaterra. E por quê? A Inglaterra está lá na ilha, né? Quando a força, para você atacar a Inglaterra, você vai ter que chegar ou pelo mar ou pelo ar. E se você tem um radar e consegue saber mais ou menos aonde estariam essas aeronaves inimigas, por onde elas estão vindo, isso facilita muito. Inclusive, alguns vão atribuir esse uso do radar como um dos principais, um fator muito forte do fato da Alemanha não ter conseguido dominar a Inglaterra ao longo da Segunda Guerra. Tem alguns relatos de aviadores alemães da época que eles falam que era uma coisa impressionante, porque eles não sabiam da existência do radar. Os alemães não sabiam, mas os ingleses estavam usando. E os relatos dos pilotos alemães eram assim: nossa, estamos chegando aqui, toda vez que a gente chega parece que eles já sabem. De fato, eles sabiam. Esse era o problema. Então tinham 30 aviões vindo por aqui, 30 por aqui. A Inglaterra já sabia exatamente onde estavam esses aviões e ficava aquele confronto. A batalha da Inglaterra vai ser marcada por essa batalha aérea muito grande e com esse pequeno detalhe de que a Inglaterra tinha o radar, a Alemanha não. A Inglaterra vai conseguir identificar exatamente a origem desses aviões nazistas e vai conseguir abater grande parte deles graças a essa invenção do Watt, aí de 35. Muito curioso que ao mesmo tempo que a Força Aérea Alemã surge, já tem um mecanismo de defesa na Inglaterra que de fato vai ser bem protagonista aí da Batalha da Inglaterra de 41, que a gente vai ver depois. Então é isso, de 1935 tem esses três. E para falar um pouco também em relação a leis, porque o Partido Nazista ele surge, ele tem duas coisas que são boas para você saber em relação a normas jurídicas dentro do nazismo. A primeira é que depois
da Constituição cair, dos plenos poderes irem para o Hitler de fato, não há uma preocupação em legislar, em criar leis, não há uma preocupação muito grande, porque ele já tinha os plenos poderes, então, para quê, né? Acontece que o Partido Nacional Socialista, o Partido Nazista, eles tinham no seu programa, isso não pode ser considerado uma constituição, mas era uma coisa levada a sério, eles tinham no seu programa os 25 pontos do nacionalsocialismo. Isso era mais um programa de partido do que uma constituição. Mas, de qualquer forma, é bom ler. Esses 25 pontos, eles trazem algumas informações sobre as ideias do nazismo. Você vê que tem algumas coisas que eles vão se assemelhar ao comunismo, inclusive. Eles são contra a Bolsa de Valores. No primeiro artigo desses pontos aí, o parágrafo 1, artigo 1, como queiram, o Partido Nazista vai falar em princípio de autodeterminação dos povos. E só para ficar uma dúvida aí, uma pergunta no ar, o que seria essa autodeterminação dos povos, né? Muita gente vai falar que essa autodeterminação dos povos nada mais seria, o que Hitler queria era que cada povo ficasse no seu território de origem. Porém, isso começa a ficar um pouco complicado, né? Principalmente até 1942, aí que o Hitler vai dominando a Europa. Aí você fala, bom, que ele estava em busca do espaço vital e no programa do partido você tem lá a autodeterminação dos povos. A ideia é mais ou menos assim, cada um no seu quadrado. O problema é que o quadrado alemão era o maior quadrado de todos, né? Fato curioso. Então essas regras, esses 25 pontos aí do nacionalsocialismo, eu recomendo a leitura e você vai interpretando. Aí pode usar as aulas anteriores, as próximas também, para fazer uma relação do que eles falavam, do que aconteceu. É sempre bom conhecer o que está, o documento original, a fonte, né? E em 1935, voltando aqui, foram sancionadas as leis de Nuremberg. Eram 6 artigos. Esses artigos versavam sobre a separação, aí começa de fato um boicote ao povo judeu, vão proibir o casamento do alemão com o judeu, vão proibir qualquer tipo de relação entre o alemão e o judeu, caso descumprida qualquer ordem desse tipo, a punição será dada em prisão ou eventualmente multa. A verdade é que eles davam um cacete no cara, não tinha quem fosse defender. Você está no território alemão, plenos poderes para o Hitler, o Partido Nazista tá com o exército na mão, tem a SA, tinha a SA, né, e passou para a SS o que sobrou. Então, essa era a grande verdade. Foi um boicote, as leis de Nuremberg são uma origem, é um início desse boicote com o povo judeu, que já começa a ficar preocupante a coisa a partir desse momento e se agravando muito um pouquinho antes de eclodir a guerra. Em 1936, começa a Guerra Civil Espanhola. Tem uma relação muito forte aí com a Segunda Guerra. É interessante estudar um pouco dessa Guerra Civil Espanhola, porque ela vai funcionar, ela dura 3 anos, ela vai de 36 a 39, que vai culminar na ascensão do general Franco, na Espanha, que é um ditador e vai ficar muitos anos no poder. Essas forças aí que vão lutar nesses 3 anos de guerra civil, as duas principais vertentes dentro da Guerra Civil Espanhola, uma delas vai ser apoiada pelo exército nazista, com destaque aqui a Legião Condor da Luftwaffe recém-criada. O Hitler em 35, então ele cria a Luftwaffe, em 36 surge uma oportunidade para ele mostrar as forças nazistas, para fazer toda a propaganda, né? Junto, em 1936, vale lembrar também que tiveram as Olimpíadas na Alemanha. E foi mais um fator que contribui para a propaganda nazista. E, de fato, a outra vertente da Guerra Civil Espanhola, veja, você tem esses nacionalistas aí do exército apoiados pelo exército nazista, e o outro lado da Guerra Civil, você tem
a União Soviética. Então, a Guerra Civil Espanhola, esses 3 anos foram um laboratório de experiências de guerra entre as forças nazistas e as soviéticas. E as forças nazistas acabam vencedoras. Aquilo foi uma propaganda muito forte do Hitler, isso deu um ego muito grande para o partido, porque então você teve a Guerra Civil Espanhola, o lado que estava com os nazistas venceu, ainda tivemos as Olimpíadas de Berlim, que foram extremamente bem trabalhadas para fazer a propaganda do nazismo. E o sujeito que, para falar um nome aqui, ministro da propaganda do Partido Nazista, chamava-se Joseph Goebbels. E o Goebbels era um cara, era um baixinho, ele tinha um problema na perna, assim, ele andava meio mancando. Eu vou falar mais dele posteriormente, as coisas que ele fazia e tal. E ele faz um trabalho muito grande junto com uma diretora de cinema chamada Leni Riefenstahl, acho que esse é o nome dela. Não sei se é Leni, acho que é Riefenstahl mesmo. Fazendo filmagens para fazer essa propaganda, para de fato enaltecer todo o partido nazista dentro para falar para o mundo, olha, nós somos fortes. Inclusive isso é uma forma, né, de você cria a imagem, você aumenta a imagem de tal forma que o outro ele se encolhe diante de você. E é mais ou menos o que vai acontecer aí mais para frente. Porque em março de 1938, o Hitler, como eu já disse no outro vídeo, ele não nasceu na Alemanha, ele nasceu na Áustria. Porém, apesar de ele ter nascido na Áustria, ele falava que era um povo só. Essa raça ariana teria que se unir. E entre eles estariam austríacos. Em março de 1938 existe inclusive um plebiscito que tem aprovação de 99,98%, mais ou menos, da anexação do território austríaco para essa República Alemã aí, para esse governo do Hitler. A Áustria, então, em 1938, no início, ela foi anexada ao território alemão. E nessa época começa o que ficou conhecido também como política de apaziguamento. O que é essa política de apaziguamento? Nada mais é do que as grandes forças, grandes potências europeias anteriores à Alemanha, como por exemplo Inglaterra ou França, que veem o Hitler tomar decisões de anexação, de política expansionista. Está evidente a política expansionista do Partido Nazista, e a Inglaterra e a França elas não fazem absolutamente nada. Provavelmente de medo mesmo, porque eles tinham visto que o exército nazista estava bem forte. E eles não fizeram absolutamente nada em relação à anexação da Áustria. Quando o Hitler, de fato, consegue juntar a Áustria e a Alemanha, ele vai falar que tem uma região no norte da Tchecoslováquia, chamada região dos Sudetos, que é essencialmente alemã. E ele vai reivindicar esse território também para o povo alemão. Ele vai falar, olha, vocês me desculpem, mas nesse pós-Primeira Guerra, esse novo desenho das fronteiras, ele não está atendendo às exigências internas aqui do povo alemão. Porque o que a gente quer é ficar junto. Sei lá, artigo 1º lá daqueles 25 pontos, autodeterminação dos povos, todo mundo no mesmo território. E aí o que acontece? Vai invadir o Sudeto, o sujeito que era líder desse partido aí, esse partido nazista na região dos Sudetos, que tinha de fato um apoio, porque tinha muitos alemães, pessoas falando alemão nessa região dos Sudetos, no norte da Tchecoslováquia. O nome dele era Konrad Heinlein, e ele, junto com o Hitler, eles vão tentar fazer essa anexação da região dos Sudetos, e aí tem um fato que você precisa saber, o Acordo de Munique. Esse Acordo de Munique é tido como um dos expoentes, como uma prova dessa política de apaziguamento praticada pelas outras potências, que são Inglaterra, França e Itália. O Acordo de Munique, envolvendo essas potências, o engraçado é que eles não chamaram ninguém da Tchecoslováquia, mas fica aí para pensar. Esse Acordo de Munique ele vai decidir que a região dos Sudetos vai poder ser anexada então ao território alemão. Decide-se isso em outubro de 1938. Inclusive o então primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain, ele volta para a Inglaterra, ele faz um discurso da paz, ficou conhecido como um discurso da paz,
E eu não sei se eles acreditavam realmente que o Hitler ia parar por ali, mas né, não custa acreditar, não custa tentar. Esse Acordo de Munique, então, ele foi uma concessão que as grandes potências da época deram para a Alemanha praticar de fato a política expansionista. A Alemanha anexou a Áustria e a região dos Sudetos, e as outras potências fizeram assim: joia, pode anexar, não tem problema, mas para por aí, tem que parar, não pode mais. E o Hitler, é óbvio que ele não obedeceu, ele conseguiu uma trégua momentânea, mas ele não ia obedecer aquilo. Em março de 1939, o que ele faz? Tchecoslováquia inteira. Pronto. Então, em março de 1939, você já tem o território alemão incorporado. Ele não é o alemão incorporado, né? Seria o território austríaco e o território tcheco, o território da Tchecoslováquia, incorporado ao território alemão. Ao que o Hitler ia chamar que era a necessidade desse espaço vital para o povo alemão, etc, etc. Ainda para falar um pouquinho de 1939, ano que vai estourar a guerra em 1º de setembro, tem um outro pacto também que é interessantíssimo e muito importante você conhecer, que é o Pacto Ribbentrop-Molotov. O pacto tem esse nome porque o Ribbentrop era ministro das Relações Exteriores da Alemanha nazista e o Molotov era ministro das Relações Exteriores da União Soviética. Então eles fazem um pacto. Qual pacto é esse? O mundo não acreditou nesse pacto, porque o Hitler, desde a ascensão, desde o próprio antes da ascensão, era contra a União Soviética. Batia na tecla que era contra a União Soviética. E existia um medo da União Soviética também que ele fosse invadir, que ele fosse tentar. E já é um desgaste muito grande só saber que tem um país crescendo, com o exército ficando cada vez maior, que vai tentar entrar no seu território e tomar o poder. E esse pacto também é conhecido como Pacto de Não Agressão. Pacto nazi-soviético, Pacto de Não Agressão, Pacto Ribbentrop-Molotov, respectivos ministros das Relações Exteriores da União Soviética e da Alemanha nazista. Esse pacto vai ser firmado em 23 de agosto de 1939 e ele vai falar justamente o seguinte, que a União Soviética e a Alemanha nazista não vão brigar. Isso é o que foi declarado. Nas entrelinhas desse tratado, entretanto, continha uma cláusula secreta, que só os nazistas e a União Soviética que sabiam, em tese. Se alguém mais sabia, não dá para confirmar isso. O que dá para a gente falar é o seguinte: 7 dias depois, o Hitler invade a Polônia, e o que diz lá, né, nas entrelinhas a nota de rodapé, um extraoficial desse pacto, é que a União Soviética ia dividir o território da Polônia com a Alemanha nazista. Ou seja, já estava prevista. Qual era a ideia do Hitler? Fechar esse fronte oriental aí. Ele queria falar: olha, União Soviética, vamos fazer o seguinte, não me incomoda por aqui, eu não vou ter desgaste no fronte oriental, eu vou invadir a Polônia, que provavelmente vai ser fácil. Depois dessa invasão a gente divide esse território e fica numa boa. A Finlândia também era um território que o Hitler, numa eventual invasão desses países nórdicos, o Hitler concedia à Finlândia à União Soviética. Também estava no Ribbentrop-Molotov, nesse pacto. Esse pacto vai ser um prenúncio aí da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então hoje a gente falou um pouquinho sobre esse momento aí, a noite das facas longas, né? Também que começa contra as SA. Em 1900 eu quase que esqueço de falar, puta, como tô bem, viu? Em 1938, só para lembrar, a Lei de Nuremberg são de 1935, começando aquele boicote ao judaísmo. Em 1938, ocorre um episódio em novembro de 38, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais Quebrados. E por quê? Veja, trabalhar rapidamente as causas desse episódio. O que acontece? Um embaixador alemão em Paris, chamado Ernst von Rath, ele
é assassinado por um judeu polonês. Então olha que legal. Tudo foi somando, né? Foi uma somatória, né? Então o Hitler em 35 ele vai sancionar essas leis de Nuremberg contra o povo judeu. E aí em 38 um judeu polonês vai matar o embaixador, então embaixador alemão em Paris, no dia 7 de novembro. Ele dá o tiro no dia 7, no dia 9 de novembro de 38 o embaixador morre. Aqui tem uma simbologia envolvida nessa data. 9 de novembro foi também o dia daquele golpe da cervejaria que eu falei no outro vídeo, que é aquela tentativa do Hitler em tomar o poder. Então 9 de novembro já era uma data importante para comemorar. Aí um judeu vai e mata o embaixador alemão em Paris. Eles fizeram, o que aconteceu ali foi o seguinte, a simbologia da data, junto a esse assassinato do embaixador alemão por um judeu, pronto, saíram matando o judeu e quebrando um monte de lojas de judeu e cristais, porque os cristais, tinha muitos judeus que tinham um negócio com cristal. Então por isso que fica a noite dos cristais quebrados. Também outros vão falar que ficou como a noite dos cristais quebrados, porque as lojas cujos proprietários eram judeus, elas foram quebradas. E aquele som do vidro quebrando, de você bater no vidro e quebra um vidro, quebra outro, quebra outro. Foram ali 3, 4 dias de quebra tudo, principalmente voltado contra o povo judeu. Aí já havia um medo generalizado por parte do povo judeu desse exército nazista, que estava descontrolado, vamos dizer. Só para comentar, falar de uma obra de arte, não sei se vocês conhecem, mas tem um quadro do Picasso chamado Guernica. E Guernica era uma cidade da Espanha que vai sofrer um ataque. A população civil de Guernica sofre um ataque aéreo e Picasso vai pintar o que ele viu ali, o que ele enxerga, e ele pinta esse quadro chamado Guernica. É um quadro gigante, imenso. Depois vocês procuram na internet. Sempre quando falam de Guerra Civil Espanhola, vou falar desse quadro. Eu não podia deixar de falar aqui. Então hoje nós vimos fazer essa retrospectiva desde a ascensão do Hitler até o Pacto de Não Agressão nazi-soviético, também conhecido como Ribbentrop-Molotov. Até agora a gente falou da Europa só. Até agora eu só falei da Europa, bem localizado ali entre a Alemanha e França. E agora eu vou falar um pouquinho só sobre o Japão e, claro, um pouco do Brasil. Já que eu estou falando de anos 30, eu não vou perder a oportunidade. O Japão, vendo esse conflito na Europa, ele aproveita a situação e ele vai também, através de uma política expansionista, invadir a região da Manchúria, na China. E eu estou citando isso porque, além de vocês saberem sobre essa invasão, o que é interessante, o mais interessante nessa história é a tentativa falha da Liga das Nações em resolver o problema. Na coleção da Abril, de 70 anos da Segunda Guerra Mundial, tem 40 horas de filmes e vídeos da época mesmo, né? Você fica vendo as guerras, o pessoal que filmou na hora e com um narrador lá falando. Sobre essa invasão, tem no primeiro ou no segundo DVD dessa coleção, tem lá o embaixador japonês dentro da Liga das Nações falando que não vai fazer nada. Então vem um sujeito lá na Liga das Nações e fala assim: olha, a gente queria saber qual é a posição do Japão, porque o Japão está invadindo a China, isso não pode isso, não pode aquilo. O Japão vai lá falar, o embaixador japonês, ele pega e fala assim: olha, infelizmente o Japão não tem nada a declarar sobre isso e é isso aí. E o que a Liga das Nações faz? Nada. Por isso que eu falei no outro vídeo, ela pode ter, a Liga das Nações, até como a ONU hoje, a força dela é uma coerção moral que ela exerce. As resoluções da ONU, resoluções da Liga das Nações foram coerções de caráter moral, principalmente. O caráter moral sobressai em relação ao físico. Não há essa parte da violência física envolvida. Só para falar que a Liga das Nações
funcionou muito bem nesse período aí entre a Primeira e a Segunda Guerra. Bom, se tivesse funcionado não tinha tido segunda, né? Daí dá para perceber. A outra coisa que eu ia falar é um pouquinho do Brasil. Assim como Hitler vai tomar o poder na Alemanha, vai se instalar como ditador alemão, assim como Franco na Espanha, posteriormente Salazar em Portugal, ou Stalin na União Soviética, aqui no Brasil não é diferente. Temos na mesma época, nessa era dos extremos aí, no século XX, de acordo com o querido historiador Eric Hobsbawm, apesar de ele ser comunista, eu tenho que reconhecer que as obras Era dos Extremos, Era do Capital, Era das Revoluções, são obras fantásticas, são obras essenciais para a compreensão da história. E ele chama esse século XX de Era dos Extremos, e é um nome que ficou... É muito comum essa referência aí, quando você vai falar do século XX, você fala que foi um século curto, uma era dos extremos. Esse século começa em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, e vai terminar em 91, com a queda do Muro de Berlim, o século encolhido. E é muito interessante, esse fenômeno das ascensões ditatoriais ao redor do mundo não é diferente aqui no Brasil. Principalmente pós-crise de 29, aquela crise mundial, que teve desdobramentos no mundo inteiro. E aqui no Brasil, a figura que você deve, pelo menos já ouviu falar, né? Getúlio Vargas. Falar rapidamente sobre Getúlio Vargas. Ele toma o poder em 1930 e em 1932, São Paulo, o estado de São Paulo, vai fazer a Revolução Constitucionalista. Então, 9 de julho, se você mora na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, você conhece o feriado 9 de julho. O 9 de julho é uma homenagem a esses revolucionários aí de 1932. Morreu mais brasileiro na Revolução Constitucionalista de 32 do que na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial morreram 300 e pouco, quase 400, na Revolução de 32 morrem quase 900. E a população envolvida aqui na Revolução de 32, você tem 105 mil pessoas oficialmente envolvidas. Todas as tropas federais contra o estado de São Paulo. Tem que estudar isso. Se você quiser ler mais, tem um historiador chamado Hernani Donato, para fazer a referência aí da Revolução de 1932. Aí faz a Revolução, e em 34, essa Revolução era para pedir uma Constituição, porque ficou sem Constituição, depois que Getúlio tomou o poder em 30. Em 32 pedimos a Constituição, em 34 Getúlio Vargas vai fazer essa Constituição, a Constituição de 34. E aí em 37 ele vai tomar o poder. Então de 37 a 45 é um período conhecido como Estado Novo, onde de fato Getúlio Vargas foi ditador. Essa Constituição de 37, só para lembrar, também é a Constituição conhecida como Polaca, porque teve origem na Constituição Polonesa de 1935, cujo idealizador foi um sujeito chamado Piłsudski. E Piłsudski quis essa Constituição para dar mais poderes ao presidente, mais poderes ao executivo. Então essa Constituição de 37 de Vargas, inspirada nessa do Piłsudski polonesa de 35, ela vai dar mais poder para o presidente, para o poder executivo. Algo típico de uma ditadura militar. Os casos aí de abusos, né? Departamento de Imprensa e Propaganda aí, tinha censura, coisa... Tem várias vertentes aí, tinha muita gente na época gostava de Getúlio Vargas, né, o pai dos pobres e tal, mas também tinha muita gente que não gostava. A ditadura se provou falha, né, ao longo do século XX. Espero que vingue aí uma democracia mais consolidada de agora em diante. Bom, isso eu falei só porque, como eu falei dos anos 30 aqui na Alemanha, na França, o que acontecia nessa Europa, eu falei também dessa invasão da Manchúria, da região da Manchúria na China pelo Japão, e falei agora um pouco do Brasil, que é o país que eu moro, o país que eu gosto, o país que eu amo, e precisava falar um pouquinho, não podia deixar passar. Então, na próxima aula, eu pretendo abordar o início da Primeira Guerra Mundial de fato. Esses 3 vídeos foram introdutórios, espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula nós vamos começar o vídeo provavelmente falando já de invasão da Polônia. A invasão da Alemanha na Polônia, como que se deu essa invasão, o que aconteceu depois, os desdobramentos.
E aí, de fato, na próxima aula a gente entra no assunto Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Até a próxima. Um abraço.